Veja agora 20 famosos que morreram nesse mês de maio de 2025. Se inscreva no canal e curta o vídeo, pois isso nos ajuda demais. Nana Caymmi, nascida em 29 de abril de 1941 no Rio de Janeiro, foi uma das vozes mais potentes e emocionantes da música popular brasileira. Filha de Dorival Caymmi, ela construiu uma carreira sólida com interpretações marcantes de canções como Resposta ao Tempo, Só Louco e O Que É Que Há. Com sua voz grave e inconfundível, Nana emocionou gerações. Ela faleceu aos 84 anos vítima de complicações respiratórias, sendo lembrada como um dos maiores nomes do canto brasileiro. Ezio Leonardi, nascido em 1929 na Itália, foi um político comprometido com o serviço público e defensor de políticas sociais. Atuou por décadas no parlamento italiano, sendo conhecido por sua seriedade e pela busca de consensos em tempos difíceis. Faleceu aos 96 anos de causas naturais, deixando um legado de integridade e dedicação à vida pública. Andrejs Prohorenkovs, nascido em 1969 na Letônia, foi um respeitado jogador de futebol que representou seu país com garra e talento. Atuou como meio-campista em clubes europeus e foi destaque da seleção letã durante as eliminatórias da Eurocopa. Faleceu aos 55 anos vítima de um ataque cardíaco, sendo lembrado como uma figura importante no crescimento do futebol letão. Esteban Escudero Torres, nascido em 1946 na Espanha, foi um bispo católico conhecido por seu trabalho pastoral voltado à inclusão social e ao cuidado com os mais pobres. Serviu como bispo auxiliar de Valência, conduzindo sua missão com fé e simplicidade. Esteban faleceu aos 79 anos em decorrência de complicações neurológicas, sendo lembrado com carinho por seu coração generoso. Jorge Ivan Castanho Rubio, nascido em 1967 na Colômbia, foi um bispo da Igreja Católica dedicado ao trabalho junto às comunidades mais vulneráveis. Atuou em dioceses importantes do país, sempre com um olhar atento às questões sociais e espirituais. Faleceu aos 57 anos após um infarto fulminante, deixando saudades entre fiéis e religiosos. Alexandra Bellow, nascida em 1935 na Romênia, foi uma matemática brilhante e uma das pioneiras em análise estocástica e teoria da medida. Naturalizada americana, contribuiu profundamente para a matemática moderna com suas pesquisas e dedicação ao ensino universitário. Alexandra faleceu aos 90 anos, deixando um legado intelectual imenso e admirado no mundo acadêmico. Sırrı Süreyya Önder, nascido em 1962 na Turquia, foi um ator, cineasta, escritor e político conhecido por sua coragem em abordar temas sociais e políticos em sua obra. Dirigiu filmes aclamados como Beynelmilel e foi deputado pelo Partido Democrático dos Povos. Faleceu aos 63 anos vítima de câncer, sendo lembrado por sua postura crítica e por seu papel na luta pelos direitos humanos em seu país. Paul van Hooijdonk, nascido em 1925 na Bélgica, foi um artista plástico e escultor futurista, famoso mundialmente por ter criado a estátua Falling Astronaut, deixada na Lua pela missão Apollo 15. Sua arte sempre dialogou com o espaço, a humanidade e a tecnologia. Paul faleceu aos 99 anos, deixando um legado singular que uniu arte e cosmos. David Caraco, nascido em 1995 em Israel, foi um promissor jogador de futebol que atuou em clubes locais e participou das categorias de base da seleção israelense. Sua carreira foi interrompida precocemente por um trágico acidente de carro que causou sua morte aos 30 anos. David é lembrado por sua paixão pelo esporte e dedicação ao time. Peter McParland, nascido em 1934 na Irlanda do Norte, foi um atacante lendário famoso por seus gols decisivos na Copa do Mundo de 1958 e por sua passagem vitoriosa pelo Aston Villa. Considerado um dos maiores jogadores irlandeses da história, ele faleceu aos 91 anos de causas naturais, deixando saudades entre torcedores e amantes do futebol clássico. Jochen Mass, nascido em 1946 na Alemanha, foi um automobilista que brilhou na Fórmula 1 e em corridas de longa duração como Le Mans. Conhecido por sua técnica refinada e espírito competitivo, Mass fez história nos anos 70 e 80 ao lado de nomes como Niki Lauda e James Hunt. Faleceu aos 79 anos após uma vida dedicada ao automobilismo. Luiz Galvão, nascido em 1948 na Argentina, foi um zagueiro lendário que integrou a seleção campeã da Copa do Mundo de 1978. Com forte presença na defesa e espírito de liderança, defendeu o Talleres de Córdoba por anos e é considerado um herói do futebol argentino. Faleceu aos 77 anos de causas naturais e será sempre lembrado com reverência nos gramados sul-americanos.
Lola Livat, nascida em 1937 na Estônia, foi uma pintora expressionista que retratava a dor e a beleza do mundo em cores fortes e formas intensas. Sua obra, muitas vezes ligada à resistência política e à identidade do povo estoniano, ganhou destaque internacional. Lola faleceu aos 87 anos, sendo celebrada como uma das grandes artistas do leste europeu. Joseph Nye, nascido em 1937 nos Estados Unidos, foi um cientista político e cineasta que ficou conhecido por desenvolver o conceito de poder brando, influenciando as relações internacionais contemporâneas. Como pensador, acadêmico e autor de diversos livros, deixou uma marca intelectual profunda. Faleceu aos 88 anos vítima de um AVC, sendo reverenciado no meio acadêmico mundial. James Foley, nascido em 1953 em Nova York, foi um cineasta americano que dirigiu filmes como Atração Fatal e capítulos da franquia 50 Tons de Cinza. Com uma estética visual marcante e foco em tramas psicológicas, Foley construiu uma carreira respeitada em Hollywood. Faleceu aos 72 anos de causas naturais, sendo lembrado como um narrador visual de grande sensibilidade. Tarcis Andrade, nascido em 1980 no Maranhão, foi um cantor e compositor brasileiro de forró e música romântica que encantou o público com sucessos populares no norte e nordeste do país. Sua voz marcante e carisma o tornaram querido por muitos fãs. Tarcis faleceu aos 44 anos após complicações cardíacas, sendo lembrado com carinho por sua entrega à música. Joop van Daele, nascido em 1947 na Holanda, foi um jogador de futebol que marcou época com a camisa do Feyenoord, onde conquistou a Copa dos Campeões da Europa em 1970. Versátil e disciplinado, Joop também ficou famoso por um episódio inusitado em que teve seus óculos quebrados em campo. Faleceu aos 77 anos, sendo lembrado como um símbolo de uma era dourada do futebol holandês. Jacó Palles, nascido em 1940 em Uberaba, Minas Gerais, foi um dos matemáticos mais importantes do Brasil, com contribuições fundamentais à teoria dos sistemas dinâmicos. Professor do INPA e membro de academias científicas ao redor do mundo, Palles elevou o nome da matemática brasileira no cenário internacional. Faleceu aos 85 anos de causas naturais, deixando um legado acadêmico que influenciará gerações. Jodon Baker, nascido em 12 de fevereiro de 1936 no Texas, foi um ator e produtor americano conhecido por sua presença marcante em filmes de ação e suspense nas décadas de 70 e 80. Destacou-se em longas como Walking Tall, Charley Varick e nos filmes de James Bond como The Living Daylights e GoldenEye, onde interpretou o agente Jack Wade. Com uma carreira sólida no cinema e na televisão, Jodon faleceu aos 89 anos de causas naturais, sendo lembrado por seu talento e carisma inconfundíveis. Josiah Haisuke, nascido em 1994 em Fiji, foi um jogador de rugby talentoso conhecido por sua força física e velocidade nas posições de ponta e centro. Atuou em seleções nacionais e em clubes da França, onde encantou o público com sua performance vibrante. Apesar de uma carreira breve, ele deixou sua marca no rugby internacional. Faleceu tragicamente aos 31 anos em um acidente de carro, gerando comoção entre fãs e colegas de equipe. David Souter, nascido em 17 de setembro de 1939 em Massachusetts, foi juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos entre 1990 e 2009. Nomeado pelo presidente George Bush, Souter ficou conhecido por sua postura reservada, equilíbrio jurídico e decisões que frequentemente surpreendiam pelo posicionamento moderado e progressista. Após sua aposentadoria, ele manteve uma vida discreta. Faleceu aos 85 anos de causas naturais, sendo lembrado como um defensor da Constituição e da justiça comedida. Greg Cannon, nascido em 1951 nos Estados Unidos, foi um maquiador lendário de Hollywood, vencedor de múltiplos prêmios Oscar por seus trabalhos revolucionários em filmes como Drácula de Bram Stoker, Uma Mente Brilhante e O Curioso Caso de Benjamin Button. Mestre das transformações faciais e efeitos especiais práticos, Greg elevou a maquiagem cinematográfica a outro nível. Faleceu aos 74 anos, deixando um legado técnico e artístico eterno no cinema mundial. Koyo Kowo, nascida em 1967 em Camarões, foi uma curadora e diretora de arte contemporânea respeitada mundialmente, fundadora da Raw Material Company em Dakar, no Senegal, e diretora do Zeitz, na Cidade do Cabo. Koyo foi uma voz potente na valorização da arte africana e das questões sociais na produção artística global. Faleceu aos 58 anos vítima de um câncer, sendo homenageada como uma figura visionária no mundo das artes visuais. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!